Bom dia. Vou começar falando baixinho pro irmão ir baixando o volume ali, porque eu grito muito. Bem, como é que está a sua fé? Como é que está? Como é que anda a sua fé? Está forte? Tem estado uma fé vigorosa? Como é que está? Eu te convido a fazer essa reflexão nesse momento. Bem, perguntar como está a fé é fácil, é comum. Normalmente, muitas vezes nós ouvimos essa pergunta dos irmãos. E aí, irmão, como é que está a sua fé? Porém, eu quero te fazer uma pergunta diferente essa manhã. Uma pergunta que muito provavelmente você tem ouvido poucas vezes na vida, ou talvez até nenhuma. Como é que vai o seu medo? Como é que vai o seu medo? Você tem tido muito medo ultimamente? Você tem se sentido travado diante das dificuldades da vida, diante de coisas que possam acontecer de forma desagradável? Como é que está o teu medo? Puxa, Danilo, mas que contraste. O que é que fé tem a ver com medo? A pregação de hoje não é vencendo o medo? Por que é que você vem me perguntar a respeito da minha fé? Muito simples. Porque fé e medo tem tudo a ver. A diferença entre essas duas coisas é apenas o sentido que se segue. A fé é uma das forças mais poderosas do universo. Mais poderosas do universo. Puxa vida, se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma semente tão pequena, ela pode dizer ao monte que se mova de cá para lá, e ele vai. Vai. A fé consegue fazer isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Homens e mulheres, todos os homens e mulheres citados na Bíblia que fizeram coisas maravilhosas, que conseguiram realizar coisas fantásticas, foram homens e mulheres de fé. De fé. Sem fé, não dá para ser salvo. Não dá. E o medo? O que é que isso tem a ver? No que o medo é tão semelhante à fé assim? Bem, vamos lá. A fé é uma das forças mais poderosas de realização, certo? Um homem de fé, ele consegue ir muito longe. Ele consegue realizar grandes coisas. Mas um homem com medo, também ele consegue travar de uma forma que ninguém consegue travar. Com medo. O medo também é forte. O medo também é muito forte. Bem, a fé, como diz em Hebreus 11:1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O medo também. O medo, quando estamos com medo, nós temos certeza de coisas que nem aconteceram ainda. O medo segue padrões semelhantes ao da fé. A diferença entre eles é apenas o sentido. Quando a fé manda você avançar, o medo manda você retrair. Mas ambos têm características semelhantes. O medo também, nos convence de fatos que não vemos. Quem aqui já dormiu sozinho em casa? Pois bem, eu não sei se acontece com todo mundo, mas comigo acontece sim. Eu já tive essa oportunidade de 2 vezes. Ambas as vezes, 3 vezes. 2 delas foi quando a minha esposa foi ter neném, e eu fiquei em casa sozinho. E outra quando ela viajou.
A gente fica ouvindo coisas que nem existem. Você ouve barulhos, ruídos que nem existem. A imaginação, a nossa imaginação viaja de uma forma que, se você olhar para uma parede ou para algo escuro, você é capaz de ver alguém. Ele nos convence de fatos que não vemos. O medo tem essa característica semelhante ao da fé. A fé, ela nos faz caminhar por locais tempestuosos, nos faz caminhar por locais, nos faz transpor barreiras, independente das dificuldades. A fé nos faz ir à frente. O medo, independente das vantagens, independente das facilidades, o medo nos trava. O medo é forte. É forte. O medo tem poder, assim como a fé. Porém, hoje, se Deus permitir, nós estaremos enfrentando alguns fantasmas. Estaremos encarando alguns dos nossos medos. E, em nome de Jesus, estaremos vencendo esses medos. E sendo homens e mulheres que vivem verdadeiramente a fé e não o medo. Bem, antes de nos aprofundarmos nessas questões tão difíceis muitas vezes para nós, que é o medo, existem algumas coisas a respeito do medo que é interessante que saibamos. Uma delas é que nem toda forma de medo é prejudicial. Nem toda forma de medo. Nós, seres humanos, assim como os outros animais, nós, seres humanos, assim como os animais, somos dotados de mecanismos de defesa que, com o intuito de manter a nossa preservação, ele nos impede de avançarmos diante de perigos. Isso é natural, isso está inserido no nosso subconsciente e Deus nos fez assim. Isso não é mal. Por exemplo, se entrasse um animal feroz, uma fera, um tigre faminto neste local, imagine se nós ficássemos apáticos diante dele, totalmente sem medo. Isso muito provavelmente não seria bom para a nossa integridade física, não é? Imagine um gato totalmente apático e corajoso diante de um cão feroz. Nós somos dotados dessas características de preservação. O medo, nem todo aspecto de medo, nem toda forma de medo é prejudicial, é ruim para a nossa vida. Nós devemos temer a Deus, e isso é bom. Nós devemos temer a Deus. Essas coisas devemos ter em mente quando refletimos a respeito de medo. O versículo que foi lido agora há pouco pelo irmão Lima, em Isaías 41:10, fala Deus nos dá uma ordem para não temermos. E assim como este versículo, existem diversas outras passagens de ordem para não temermos. Para não temermos. Porém, não é para todo tipo de medo que Deus está nos falando a não temermos. O medo que ele se refere aqui é aquele medo que trava a nossa fé. Aquele medo que nos impede de fazer a vontade dele. Esse é o medo que ele diz que não tenhamos. Que não tenhamos. Porque a nossa fé, ela pode ser forte. Mas se nós permitirmos que o medo tome de conta de nós, essa fé pode ser travada. Essa fé pode ser parada. E nós, de uma hora para outra, percebermos que somos cristãos inertes. Somos cristãos apáticos. Por causa do medo. Porque o medo está presente nas mínimas coisas. Às vezes nós nem percebemos ele, mas ele está lá.
Muitas vezes nós temos medo de fazer a vontade de Deus. Sabia disso? Medo. Existe essa figura, não sei se todos estão vendo bem, de um leão e de um cordeiro. Muito bem, a figura de leão é uma figura fantástica quando se refere a Deus, quando se refere a Jesus, o leão de Judá. É uma figura fantástica, porque o leão é um animal feroz, forte, temido na natureza, é o rei dos animais. Nós somos perseguidos diariamente por tentações, dificuldades, às vezes pessoas, situações, que são uma espécie de lobo. É uma expressão também forte, o lobo. E nós, por nossa vez, somos os cordeiros. Muitas vezes nós temos mais medo do lobo do que temos confiança no leão. Sabia disso? O leão é muito mais forte que o lobo e o lobo teme o leão. Porém, nós temos mais medo do lobo do que confiança no leão. E é porque o leão já deixou claro que gosta de nós, que cuida de nós. Mas ainda assim, nós temos medo, muitas vezes, de fazer a vontade de Deus, por causa do lobo, por causa das dificuldades da vida. Por exemplo, eu não vou falar de Deus lá no meu trabalho porque vão pensar, vão ficar tirando sarro da minha cara porque eu sou crente. Nós temos medo da forma com que as pessoas vão nos ver e vão falar de nós. Nós temos medo do lobo e não confiamos no leão, que esse sim nós deveríamos ter a lealdade. Muitas vezes, o medo de coisas simples travam a nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Essa figura de leão, ela nos remete também à autoridade. O leão, ele nos manda fazer. Porém, nós obedecemos mais ao medo, mais ao lobo, do que ao leão, que é forte, fiel e que está do nosso lado sempre. Bem, essa passagem que lemos agora há pouco, eu gostaria de me ater um pouco a ela. Se eu fosse me ater a todas as passagens que fala para não temermos, nós passaríamos aqui dias, semanas, meses. Porque a palavra de Deus, as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, são palavras de ordem para que tenhamos confiança, para que creiamos, para que não tenhamos medo. Durante essa semana eu estive refletindo nessa mensagem e quantas passagens eu encontrei dizendo: não temas, não temas. Hoje vamos nos ater a Isaías 41:10, onde diz, Isaías 41:10, deixa eu ver aqui, me perdi, mas... Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Bem, diversas passagens na Bíblia usam essa expressão. Se formos observar bem os contextos que essas passagens se apresentam, nós vamos observar uma coisa, de que os riscos são reais. Deus na sua palavra, Ele não tenta nos iludir, dizendo que não, você não vai correr risco nenhum nessa vida, não vai acontecer nada de desagradável, não tenha medo. Deus não é esse tipo de pai, que tem pai que esconde as coisas do filho para que o filho não sofra. Mas os riscos são reais. Os riscos são reais, mas o medo deles é opcional. Em todas as passagens que vemos que fortalecem a nossa fé, dizendo para não temermos,
Todas elas, os riscos são reais. Mas isto não impede o nosso Deus de dizer para não temermos. Não temermos. Com efeito, Ele está dizendo, pode acontecer, mas não tenha medo. Não tenha medo. Os riscos são reais, mas o medo deles é opcional. O medo você tem se quiser. Riscos a gente corre o tempo todo. Você sentado nessa cadeira aí, você está correndo risco, sabia? Está. Esse prédio pode desabar. Embora seja uma estrutura bem feita, mas pode desabar. Você pode ter um infarto agora. Você pode ter um derrame cerebral. Você pode estar comendo uma jujuba e engasgar com ela. Tudo isso pode acontecer, são riscos reais. Mas o medo deles é opcional. Uma outra coisa que nós percebemos nas passagens em que falam para que não tenhamos medo, é que o medo, ele forma uma barreira que nos impede de vivermos a nossa fé. Sabia? O medo forma uma barreira que nos impede de vivenciarmos a nossa fé e colhermos os frutos da nossa fé provada. Olha só, é um exemplo meio bobo, mas eu acredito que muitos que pregam, eu acredito que tenham vivido isso. Geralmente acontece comigo, durante a semana que eu estou refletindo sobre a mensagem, geralmente Deus me faz viver aquela experiência. Por isso que quando eu recebo um tema para fazer uma mensagem, às vezes eu fico preocupado. Quando o pastor Adailson falou comigo que iria viajar e pediu que eu assumisse o tema dele essa semana para que ele fizesse o meu, que seria a próxima, que seria vencendo o pecado. Aí eu fiquei refletindo sobre essa mensagem. Eu tive que fazer uma viagem. Viajei para Paraíba, uma cidade chamada Cajazeiras. Lá é uma cidade muito pacata mesmo. É um contraste olhando para Fortaleza. As pessoas têm um calçadão à beira de um açude, que as pessoas à tarde vão caminhar, vão correr. E assim, as pessoas com quem eu falei dizem que lá é muito pacato, dificilmente se ouve falar de alguma coisa relacionada à violência. E assim, eu sentado na beira do açude, sabia que isso aconteceria. Eu sentado à beira do açude, e sempre que alguém passava perto de mim, eu escondia o celular. Se aproximava alguém, eu escondia o celular. Eu já estava constrangido do meu medo. Uma outra coisa, durante a noite, eu fui à cozinha beber água, e a janela aberta. A porta, umas frechas assim de vidro, em que passa facilmente um braço, e o que é que tinha na maçaneta? A chave. Chocante. No começo eu demorei para me adaptar a essa realidade. Demorei. Mas quando eu fui me acostumando, eu vi que o quanto a gente vive quando a gente não tem medo das coisas. Ora, poderia ter caminhado naquele açude, eu poderia ter me escondido menos. Eu poderia ter relaxado mais. Eu poderia ter dedicado a minha atenção e a minha vida a coisas boas e não me prendido aos meus medos. Pode parecer bobo, mas reflete muita coisa. Porque o medo, ele impede, ele cria um verdadeiro abismo, uma verdadeira barreira que nos impede a vivenciar a nossa fé. Existem muitos exemplos nas Escrituras de homens e mulheres que venceram o medo e vivenciaram a sua fé e colheram os frutos da sua fé depois de provada. Olha só, os amigos de Daniel na fornalha. É um exemplo maravilhoso. Eles foram
encostados na parede, digamos assim, por Nabucodonosor, para que ele adorasse a imagem dele. Mas eles se recusaram. Os riscos eram reais. Quem não adorasse ia para fornalha. Não é bom ir para fornalha. Não é uma sensação boa. Eu nunca fui, mas eu sei que não é. Os riscos eram reais. Aqueles três rapazes estavam ali vivenciando uma situação de grande risco. Eu acredito que na hora deu aquele friozinho na barriga. Mas não se deixaram vencer pelo medo. E preferiram servir ao Deus Altíssimo. Eles não permitiram que o medo fizesse aquela barreira. Se eles tivessem adorado a imagem, eles estariam livres. Estariam livres daquela grande provação. Mas eles preferiram transpor. E tiveram a oportunidade de ver e viver coisas maravilhosas. Eles viram aquilo que era mais improvável. Entraram numa fornalha 7 vezes mais aquecida do que o normal. Tão grande era o calor que matou os homens que os conduziram até lá. Mas eles nem cheiro de fumaça, como diz as Escrituras, estavam nas suas vestes. Eles venceram o medo, não permitiram que essa barreira se formasse. E tendo a fé provada, viram e viveram coisas maravilhosas. Jesus, quando estava no jardim em agonia, as Escrituras dizem que ele 3 vezes pediu que se fosse necessário, ou se fosse possível, que afastasse dele este cálice. Jesus estava angustiado, Jesus estava realmente abalado com o que estava prestes a acontecer. Mas não permitiu que aquilo se formasse, que aquele medo se formasse diante dele. E ele transpôs esse medo em fé, em confiança a Deus. E graças a isso, hoje nós temos esperança de salvação. Graças a Jesus ter transposto esta barreira, a vontade de Deus prevaleceu. E Deus foi glorificado no seu Filho. E a nossa vida? Falamos aqui de Jesus, de Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós? Quantas barreiras se formam na nossa vida que impedem a nossa fé de evoluir? Que nos impedem de fazer coisas maravilhosas? Quantas? Às vezes um cansaço, às vezes um desânimo. Essas coisas chegam à nossa vida e vão se acumulando como se fossem pedrinhas, mas que aos poucos vão formando uma grande muralha. O exemplo que eu citei agora há pouco. Quantas vezes nós temos medo da opinião das pessoas, temos medo de coisas, às vezes até insignificantes. Cada um tem a sua dificuldade, mas às vezes coisas insignificantes, e que nós permitimos que se forme uma barreira que nos impede de vivermos a nossa fé e colhermos os frutos da mesma. O medo forma essas barreiras. Na continuação da passagem, mais uma vez vemos a expressão não temas. Primeiro ele diz, não temas porque eu sou contigo. Em seguida, não te assombres, que tem o efeito de não ter medo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço, te ajudo e te sustento na minha destra fiel. Deus
quando fala, através das Escrituras nos fala para não temermos, para irmos em frente, Ele não nos dá uma ordem cega, Ele não nos dá uma ordem sem fundamento, Ele não diz, vai, não tenha medo. Não fala isso. Ele diz o porquê. Ele diz por que não temos que ter medo. Porque Ele está conosco. As Escrituras, se formos observar, de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos claramente de que lado Deus está. Nós percebemos claramente de quem é que Deus cuida. Se eu perguntar isso aqui, todos vão saber. Somos nós. É o ser humano. Nós recebemos uma dádiva tão grande que não podemos descrever. Ser amado pelo ser mais poderoso que existe em todo o universo. Deus nas Escrituras deixa claro de que está conosco. Deus nas Escrituras tem lutado pelo ser humano, embora o ser humano nem sempre tenha dado motivos para isso. Mas Ele sempre lutou, luta e lutará, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele cumpre o que diz. Ele cumpre. E nada nos separará do amor desse Deus. Ele diz o porquê de não termos medo, porque Ele está conosco. Puxa vida, Ele está conosco. O Senhor está conosco. Mas quem é este Senhor? Qual é a garantia que nós temos de que Ele é suficiente para nos cuidar? Lembra da figura do leão? Pois bem, nos versículos à frente, vários versículos à frente, no próprio capítulo 41, e em diversos outros trechos da Bíblia, Deus mostra o seu poder. Deus mostra que não apenas é fiel, mas que é poderoso para exercer a sua fidelidade, que é poderoso para cumprir aquilo que diz. O leão que nos guarda é poderoso demais, é todo poderoso. Ele diz que estou com vocês. Eu estou com vocês. E não temam, porque eu posso cuidar de vocês. Com efeito, é isso que Deus está dizendo no capítulo 41 de Isaías. Com efeito, é isso que Ele está dizendo quando diz que nós devemos ir à frente. É isso que Ele está dizendo. Ele é poderoso para cumprir aquilo que diz. Moisés, quando Deus falou com Moisés, e Moisés relutou porque ele não sabia falar, ele tinha receio de chegar ao faraó, ele é travado de boca, de língua, ele tinha medo de ir a faraó. E Deus respondeu da seguinte forma: não sou eu que faz o mudo, não sou eu que faz o mudo, faz o cego, faz o que vê, o que fala, não sou eu o Senhor? Com efeito, Ele está dizendo: quem disse que é você que vai fazer a obra? Com efeito, é isso que Ele está dizendo para nós. Por que você está temendo? Se sou eu que vai guardá-los. Por quê? Por quê? Muito bem, mas... E uma pergunta que muito provavelmente muitas pessoas estejam até se fazendo agora, uma pergunta legítima. E se o que eu tenho medo acontecer? Puxa, e se acontecer? Os riscos são reais, certo? Se os riscos são reais, os acontecimentos relacionados a esses riscos também são reais. Correto?
Ou seja, esse prédio pode desabar, ele pode ter uma estrutura bem concreta, mas pode existir uma falha, uma rachadura que ninguém percebeu e que seja suficiente para ele desabar. Talvez você tenha um infarto agora, você tenha tido uma vida uma vida dosada de exercícios, de boa alimentação, porém você pode ter uma morte súbita. Existem jogadores de futebol que morrem em campo. Os riscos são reais. E se eles acontecerem? E aí? Como é que fica a nossa fé? Irmãos, lembram do que diz Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na hora que as coisas difíceis batem na nossa porta, lembramos dessa passagem? Sabe qual é uma coisa que acontece muito, que é muito comum acontecer? É que nós, muitas vezes, somos tendenciosos a avaliar o que é bênção e o que não é. Sabia? Olha só, tem gente, eu até já citei esse exemplo, tem gente que quer um emprego melhor, aí pede a Deus por um emprego melhor. Aí quando ele chega no trabalho, ele é demitido. Aí ele, puxa vida, Senhor, eu queria um emprego melhor, não queria ficar desempregado. Aí durante a semana, ele procurando emprego, encontra um emprego fantástico. Aí a pergunta, ele queria um emprego melhor sem perder o anterior? Muitas vezes tem coisas que chegam à nossa vida que nós pedimos a Deus, mas nós não aceitamos a forma com que Deus faz. Nós somos tendenciosos a querer concordar com Deus. E não é por aí. Não é por aí. Nós devemos ter a consciência de que as coisas que acontecem conosco são para o nosso bem. Se amamos verdadeiramente a Deus. Se nós nos enquadramos nesta passagem, se nós nos enquadramos se nós de fato somos, se nós amamos a Deus, se somos chamados segundo o seu propósito, nós temos que ter a consciência de que tudo coopera para o nosso bem, mesmo que não entendamos, mesmo que muitas vezes seja doloroso, porque as coisas que nos chegam até nós nessa vida nem sempre chegam borrilhadas de açúcar, nem sempre. Há coisas que chegam à nossa vida, aliás, nós aprendemos mais com uma única lágrima do que com 10 sorrisos. Sabia disso? Tente lembrar alguma coisa que você aprendeu no momento de alegria, no momento de riso, no momento de festa. Tente lembrar um ensinamento grande que Deus fez na sua vida. Agora tente lembrar o que você aprendeu no momento de dor. Deus nos ensina em momentos como esse também. O nosso medo pode se concretizar, porém, temos que entender que nem sempre aquilo que acreditamos ser uma maldição, realmente é. Pode ser Deus agindo na nossa vida, nos moldando. Olha, uma alusão que eu acredito ser fantástica é a do vaso. Existe até um cântico que diz: quebra minha vida e faça de novo. Você acha que quebrar a sua vida é algo gostoso? Não. Quando se quebra algo para refazer, é uma coisa traumática. Se nós verdadeiramente queremos ser moldados por Deus, se nós conseguimos cantar esse cântico, conscientes em nosso coração do que verdadeiramente é ser quebrado, então temos que entender que a dor vai fazer parte. Aquilo que tememos pode acontecer, mas tenhamos fé, e não medo, tenhamos fé de que essas coisas colaboram para o nosso bem.
Porque nós amamos a Deus. Porque nós somos chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, o medo existe. Os riscos existem. Os riscos são reais. O medo existe. Mas nós não somos obrigados a permitir que ele se instale no nosso coração. Nós não fomos chamados para ter medo. Nós fomos chamados para ter fé. Não fomos chamados para viver retraídos neste mundo. Não. Nós fomos chamados para vivenciar e colher os frutos da nossa fé. Que Deus nos abençoe, para que nunca permitamos que a fé forme esta barreira que nos impede de colher esses frutos. Que o medo se forme essa barreira que nos impede de vivenciar a nossa fé. Que Deus nos abençoe, para que possamos viver, ser igreja de Cristo, como Cristo a idealizou. Amém.